santo. O que é ser santo? Santo é alguém que chegou num patamar de espiritualidade em que ele não mais peca. Alguns pensam isso, né? Exato. Foi canonizado por ser perfeito e hoje está ao lado de Deus intercedendo pelo ser humano. Mas não é isso que o conceito bíblico é totalmente diferente. Não, exatamente. O que é apresentado aqui, e vários textos nós temos, é que é um povo separado. A santificação, ela é um processo, né? E ela dura a vida toda. E é um processo contínuo, gradativo, dia a dia. E quem santifica também é Jesus. Exatamente. Então, quando nós lemos, por exemplo, o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, né, ele fala assim, a igreja que está em Corinto aos santos em Cristo Jesus. Quando ele fala aos Efésios, me chama a atenção o capítulo 4, versículo 12, ele diz, dos dons, ele fala, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Veja que ao lado da palavra santo aparece aperfeiçoamento. Se fosse santo, naquele nível, naquela esfera de santificação, ao máximo da não santidade, haveria condições de ser o quê? Aperfeiçoado. Na né? Bíblia, um santo é um pecador salvo pela graça. Tanto que em Apocalipse 14, verso 12, é dito o seguinte, aqui está a perseverança dos santos. E quem são esses santos? Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, o termo santo significa no grego separado. Então, a pessoa quando aceita Cristo, ela é separada para Deus. E a partir daquele momento, como o Ailton bem mencionou, ela vai passar por um processo de santificação. E isso inclui a capacidade dela obedecer a Deus por amor. Não é? Tem um texto que às vezes nós podemos ler e entendê-lo mal, que é Mateus 5,48. Esse texto diz o seguinte, portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Será que a Bíblia está dizendo que nós temos que ser perfeitos como Deus? Porque essa é a ideia, não é? Então, para ser santo, beatificado, tem que ser como Deus. Na verdade, a palavra perfeito aqui no grego, ela vem de uma palavra que significa adulto crescido, amadurecido. Sim. Então está dizendo o seguinte, seja maduro. Está ensinando o seguinte, seja perfeito na sua esfera de ação, assim como Deus é perfeito na esfera de ação dele. A Bíblia não está dizendo que nós vamos chegar ao patamar da divindade, não é? Aqui principalmente é o nosso alvo, mas nós não podemos aqui hoje acharmos que santo é aquele que não é em nada, não é? Lógico que o santificado em Cristo, ele vai melhorar, como você falou, ele vai desenvolver, nós temos um alvo. Só que o termo santo na Bíblia é separado, não é? Há um adulto crescido, amadurecido que está crescendo na experiência com Cristo. E me chamou a atenção esse detalhe aqui, porque eu fiquei lembrando, uma criança quando nasce perfeita, veja, ela não tem nenhum dente. E é perfeita, né? E é perfeita, ela não sabe falar, não é verdade? E é perfeita. E é perfeita. Então, na esfera, então vai crescendo gradativamente, vai desenvolvendo. Né?